Pode sentar, irmãos. Porém, feche os seus olhos. Estende suas mãos, se possível. Pai, nós te glorificamos nessa noite. Eu oro, Espírito Santo, para que os nossos corações sejam uma harpa onde só o Senhor toque, Deus. Que nós vamos continuar sendo chamados de casas de oração. Eu oro, Espírito Santo, nos devolva Jesus nessa noite. Devolva os nossos corações a Jesus nessa noite. Devolva as nossas mentes a Jesus nessa noite. E que a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado venha sobre nós. Eu abençoo essa galera e te louvo, Pai Santo, pela manifestação da tua presença nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. É uma honra estar aqui, irmãos. Muito prazer, eu sou Gilberto Araújo. Eu sou de Brasília e eu sou fundador e coordenador geral de um movimento universitário, uma organização acadêmica chamada FIRE Universitário. Eu sou professor de História Medieval, eu leciono Antropologia e Filosofia Contemporânea há 12 anos e Jesus me deu o privilégio de ministrar em toda a América Latina e ministrar sobretudo em campos universitários. Foram 580 universidades que Jesus me deu a oportunidade de manifestar a glória dele através de núcleos e 80 mil estudantes universitários alcançados, estudantes de História, Antropologia, Filosofia, Sociologia, Psicologia e Medicina. E eu louvo a Deus por toda a manifestação da glória dele. Está aqui hoje em Viçosa, conhecer uma família tão linda e curtir um pouco de Ouro Preto foi muito relevante. E escutar essas canções, cara, que me lembraram momentos tão peculiares da minha jornada, me faz lembrar muito do amor de Deus, da sensibilidade que é ter a vida liderada pelo arquiteto da sala do trono. E hoje eu quero ministrar para vocês um sermão, uma palavra que vai contribuir com a sua fé e com a porção que Jesus está derramando aqui, amém? E eu louvo a Deus por isso. E enquanto eu estava orando para que Jesus se revelasse nessa noite, eu senti confiadamente no Espírito de falar sobre isso. Existe uma agenda de Deus para salvar uma vida. Existe um momento específico onde o arquiteto da sala do trono se revela. E quando a agenda de Deus se encontra com o seu destino, cara, uma história poderosa e gloriosa começa a acontecer. E bem-aventurado é aquele que é encontrado por Deus. Olha para mim, um encontro, apenas um encontro, pode mudar de forma decisiva toda a sua biografia. Eu quero fundamentar o meu sermão em João capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo nesse texto. Durante a pandemia, eu tive o privilégio de encontrar Jesus no meu secreto. E durante a pandemia, toda a pandemia, Jesus me convidou para uma manutenção dos fundamentos. E eu tive a graça de Deus de ler a palavra dele 6 vezes, com muita riqueza de detalhes. Eu acordava às 5 horas da manhã, eu ficava deitado na minha cama até às 18 horas, porque eu superei um tempo de depressão muito severa. E às 18 horas eu abri a Bíblia, procurando de Deus respostas para os vazios da minha alma. E li a Bíblia das 18 horas às 2 horas da manhã. Durante quase 2 anos. Foram 6 vezes que eu li as Escrituras. E aquilo que Jesus falou comigo mudou completamente. É como se eu conseguisse ver o trono de Deus por outro ângulo. De uma forma que eu nunca tinha presenciado antes. E eu quero compartilhar com você uma das revelações que Deus ministrou a minha alma durante essas noites de leitura bíblica. Então, abra sua Bíblia em João 4, versículo 1, e o texto diz assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu outra vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim que chegou
a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe, portanto, Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso falastes a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer. Está próxima a hora, quando nem mesmo nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre todas as coisas. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Nesse ponto chegaram, portanto, seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo de comer? Explicou-lhe Jesus: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma, é verdade o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Outros, portanto, realizaram o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou em Samaria por 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente porque tu falastes, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra?
Eu quero iniciar meu sermão após da exposição bíblica dizendo algo que deve ser um fundamento para a sua vida. Deve ser o principal da sua jornada cristã. Você pode ter uma fé poética, você pode ter uma fé profética e uma fé romântica. Se você não tiver uma fé fundamentada no texto bíblico, você vai ter uma fé apócrifa, aquela que não foi divinamente inspirada por Deus. E quando te pedirem a sua opinião, apresentei o mundo com um fundamento bíblico. Você pode ser um excelente músico, mas se você não for fundamentado biblicamente falando, você vai ser apenas um artista. Se você for fundamentado biblicamente falando, você vai ser um salmista. Você pode ser um excelente palestrante, você pode falar muito bem. Se você não for fundamentado biblicamente, você vai ser só um palestrante. Mas se você for fundamentado biblicamente, você vai ser um pregador. Você pode ser um líder de um movimento de oração. Se você não for fundamentado biblicamente, você vai ser místico. Mas se você for fundamentado biblicamente, você vai ser um general de Deus. E você vai entender que a oração é o que faz o meu contato com Deus em um relacionamento. Porque Deus fala com você a partir das canções. Deus fala com você a partir do sermão. Deus fala com você a partir de uma mesa, onde irmãos começam a testemunhar. Deus está falando com você. Se você não responder ao que Deus está falando com você, isso não é um relacionamento. Isso é um monólogo, só um fala. Mas quando eu oro, isto é, quando eu respondo ao que Deus está falando, o nome disso é um relacionamento. Logo, a oração é o que faz o meu contato com Deus em um relacionamento. Quando você é fundamentado biblicamente falando, você sabe para onde vai. Porque eu não legislo sobre as Escrituras. São as sagradas Escrituras que legislam sobre mim. Eu não preciso... Cara, Deus não precisa de mim, cara. Eu que preciso dele. E o sensacional é que quando Jesus, ele brilha sobre o meu universo, sendo o sol da justiça, já era para o diabo. Isto é, ele literalmente é uma bússola que me direciona diante do escuro que assustou as nações da terra. E quando o Espírito Santo convence, meu irmão, é muito bom adquirirmos dele uma carta de alforria, aquilo que é tão glorioso. Você sabe que a Inconfidência Mineira foi uma movimentação revolucionária que foi a primeira movimentação, inclusive, que tentou a independência do Brasil em relação ao Império de Portugal. E aqui Ouro Preto foi um palco para que tudo isso acontecesse. E a liberdade que os inconfidentes tentaram produzir só foi alcançada há pouco tempo. Você imagina que Jesus, ele não veio literalmente apenas para te deixar livre, ou verdadeiramente livre. Ele te convida para sentar na mesa onde ele é rei. E na mesa onde Jesus é rei, se senta geralmente filhos de princesas e filhos de escravos. E nessa mesa todos nós somos chamados de reino e sacerdotes. Então, que nós venhamos sempre sermos direcionados a partir da palavra escrita. E que a palavra escrita seja o caminho para nos fazer louvar, para nos fazer cantar, para nos fazer nos mover no reino que é dele. Amém? Fica esse conselho desse brother que vos fala. Bem, eu vou falar nessa noite então sobre esse tema, fundamentado no texto que nós lemos. Eu quero falar sobre, existe uma agenda de Deus para salvar uma vida. E cuidadosamente o evangelista João, o autor do texto que nós lemos, ele reúne próximo dessa leitura dois exemplos peculiares. Ele reúne uma história que é a história de Nicodemos e a história da samaritana. Nicodemos foi um judeu, um homem extremamente rico. Nicodemos foi um mestre. Nicodemos, ele compôs uma cadeira e se tornou membro do Sinédrio. E a mulher samaritana era uma mulher inculta. Ela vivia uma vida de forma imoral. Entretanto, tanto a mulher samaritana quanto Nicodemos necessitavam ouvir as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Ambos estavam perdidos em sua existencialidade biográfica, e Jesus era literalmente o caminho que o conduzia à vida eterna. Ambos, portanto, necessitavam ouvir o evangelho da graça de Deus. E é claro que Jesus Cristo, ele faz abordagens distintas para pessoas específicas. E Jesus, como maior evangelista de todos os tempos, como maior comunicador, o arquiteto da sala do trono, um homem que poderia segurar o universo na palma das mãos,
abrir mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. O extraordinário é que Jesus não nasceu em berço esplêndido, mas ele foi gigante pela própria natureza, entendendo e compreendendo a humanidade de forma tão peculiar, a ponto de revelar o amor de Deus a partir da sua morte e o seu santo sangue vertido na cruz. A partir de tudo isso, a graça e a salvação foi uma possibilidade a toda a humanidade a partir de um fenômeno. E eu quero falar aqui uma palavra da psicanálise, através de um comportamento fenomenológico, que é um homem crer naquilo que você não vê. Então você imagina, você está aqui reunido para adorar ou engrandecer um cara que você nunca viu. A galera preparou um ambiente, cara, o Ponte Rock, para vocês glorificar um cara que você não viu. Eu viajei de Brasília, saí de casa 3 horas da manhã, para vir pregar sobre um cara que eu nunca vi. Aí Richard Dawkins, um dos professores de Oxford, em 2006, escreve um livro chamado Deus, um Delírio. Ele diz que todos que creem no cara que nunca viu estão delirando. E Richard Dawkins escreve um texto neo-ateísta. Muitos sacerdotes islâmicos, hinduístas, budistas, cristãos, ao lerem a obra de Richard Dawkins, se desviaram. E a mentalidade dos céticos são extraordinárias. Eles dizem sobre Deus: como é possível existir um Deus que está acima do Cronos? Um Deus que não deprime, um Deus que gerou e criou seres humanos sem necessidade. Como pode um Deus que criou seres humanos sem necessidade, que na verdade só são criadores de problemas? Olha que sofisticado, ele está zoeira? Não está, ele está falando a verdade. Quando eu li esse texto eu falei, uau, mano, esse cara tem razão. A fé é um delírio para quem não crê, mas segundo o apóstolo Paulo, é um mistério de Deus revelado sobre aquele que se vestiu em pele de bebê e se revelou de forma extraordinária a homens a partir da arte da fé. Eu creio, por isso tem um nome escrito no livro da vida pelo arquiteto do universo. Pode ser poético e romântico, e poesia sempre está nos lábios de quem ama. E quem ama o Senhor sempre vai produzir poesia com muita naturalidade. Jesus, portanto, ele encontra tanto o coração de Nicodemos como dessa mulher. E de forma detalhada, aquele que de fato sabe pincelar a alma humana, Jesus adota métodos diferentes para alcançar pessoas diferentes. E isso é incrível na jornada de Jesus. Mas no versículo 4, as Escrituras afirmam que era necessário Jesus atravessar por uma região. Olha que interessante. O texto começa dizendo que o Senhor saía da Judéia para a Galiléia. Por uma razão específica, ele foi informado, e você leu comigo o texto, que os fariseus estavam comentando o seguinte fato: que Jesus fazia e que Jesus batizava mais que os discípulos de João Batista. Uma observação interessante diante disso: é muito curioso e é muito peculiar na humanidade esse fenômeno, a tendência do que João Calvino diz sobre nós, sobre o homem. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o curioso é justamente isso, porque essa é a tendência humana, esse literalmente é o nosso jeito de ser. A humanidade sempre vai idolatrar quem fez mais, quem trabalha mais, quem tem mais seguidores, quem tem mais resultados e quem é mais influente. E os fariseus estavam dizendo que Jesus, naquele comportamento histórico contemporâneo a João Batista, era mais influente do que os caras que batizavam no Jordão. E Jesus percebeu que essa era uma questão inócua. Jesus percebeu que essa era uma questão sem razão de ser. E ele não queria gastar suas energias com essas discussões desnecessárias e sem motivos nenhum. Discussões sem propósito. Jesus, percebendo que aquela geografia trazia informações sem propósito, ele faz questão de sair da Judéia por causa do que estava rolando em relação à informação ao seu respeito, e ele vai para a Galiléia. Jesus literalmente não quer entrar nesses méritos de discussões estéreis. Jesus abandona a Judéia e vai para a Galiléia justamente por isso. E aqui eu aprendo inicialmente o seguinte, cara:
Não dá os seus ouvidos a quem não produz vida. Você vai encontrar 3 tipos de seres humanos na sua jornada. Primeiro, você vai encontrar o ser humano tóxico. É aquele cara que quando chegar perto de você, ele é tão tóxico. Geralmente a pessoa tóxica é aquela que sabe de tudo. Quando você fala de política, ela te dá uma aula sobre política. Quando você fala de futebol, ela te dá uma aula sobre futebol. Quando você fala de beleza e de moda, ela fala até o que está rolando ontem em Paris. Sabe aquela pessoa que você lê um livro, você fala, cara, eu estou lendo Os Devaneios de um Caminhante Solitário de Jean-Jacques Rousseau. E a pessoa vai dizer, rapaz, eu li também. Aí tu lê, então, eu também li o Cristianismo Puro e Simples. Rapaz, eu também li. Aí tu inventa o nome. Eu li um livro que fala sobre os Homo sapiens na Terra dos Anões. Rapaz, eu li 3 vezes. Sabe aquela pessoa que ela nunca quer aprender, ela sempre quer ensinar, sempre, geralmente essa pessoa é uma pessoa tóxica. E tipo de seres humanos assim, é aquela pessoa que quando chega no ambiente as rosas murcham, e ela vai colocar o seu jardim em xeque. Outro tipo de ser humano que você vai encontrar geralmente é o ser humano pirata, é aquela pessoa que nunca contribui com você, mas o micro ou macro contato sempre vai fazer com que ela saqueie algo muito relevante da sua existência. Aquela pessoa que nunca contribui, mas quando chega perto de você, ela só rouba o seu interior. E a terceira classe de seres humanos são os seres humanos fontes. Aquelas pessoas que o micro ou macro contato é tão significativo que ele exala tanto vida eterna que é muito bom estar do lado dessa pessoa. Pergunta, que tipo de pessoa você é? Você é fonte? Você é pirata? Ou você é tóxico? A Bíblia diz que Jesus saiu do rolê, porque tinha muitos tóxicos e pessoas piratas. E para que ele preservasse o amor da jornada dele, ele sai da Judéia e vai para Galiléia. Então, cara, faça igual Jesus. Sai desse rolê que não gera vida eterna e pega outro caminho. Um caminho que vai te levar a uma agenda, que vai encontrar literalmente com o seu destino espiritual e profético. E quando você compreende isso, cara, você inicia uma biografia onde Deus literalmente é o roteirista. Portanto, no versículo 4 do texto, a Bíblia diz uma frase curiosa. Diz que era necessário Jesus atravessar pela província de Samaria para chegar até Galiléia. E a pergunta é, por que era necessário? Havia 3 caminhos da Judéia para Galiléia, cara. E o caminho que Jesus decide ir pela província de Samaria era o caminho mais curto, mas era o caminho mais perigoso. Era o caminho menos usado. Era literalmente como atravessar em regiões conflituosas. Era literalmente entrar em territórios inimigos, em território estrangeiro. Mas por que a Bíblia diz que era necessário Jesus atravessar da Judéia e ir para a Galiléia, atravessando pela região de Samaria? Sabe por que era necessário? Porque havia uma agenda de Deus para salvar uma vida. Havia uma agenda dos céus. Havia um propósito de Jesus para alcançar uma mulher. Uma pessoa que provavelmente, cara, naquele comportamento contemporâneo de Jesus histórico, uma pessoa relevante não gastaria, investiria tempo para conversar com ela. Afinal de contas, Jesus está sempre no lugar certo, na hora certa, esperando a pessoa improvável. Esse é Jesus. Biblicamente falando, Jesus nunca se encontrou com uma pessoa pelas qualidades que ela tem. Jesus sempre se encontrou com uma pessoa pelas necessidades que a pessoa possuía. Jesus, portanto, decide fazer uma viagem pelo caminho mais difícil para alcançar aquela mulher. E como vimos no versículo 4, era necessário atravessar pela província de Samaria para transformar uma biografia, não apenas para salvar aquela mulher, mas para transformá-la em uma missionária. Fazer de uma mulher, de uma reputação biográfica duvidosa, em aquela que iria traduzir Jesus em um território que os judeus não iriam pisar, que era Samaria. O interessante é que para alcançar toda aquela cidade, através de uma mulher improvável, Jesus teve que quebrar algumas barreiras. Jesus quebrou preconceitos religiosos, Jesus quebrou alguns tabus e alguns paradigmas daquela época. E Jesus sempre, ele elasteceu métodos, mas ele nunca abriu mão da verdade. E às vezes nós somos mais radicais na defesa dos nossos preconceitos, tabus e métodos para preservar a nossa tradição
ou para preservar nossas liturgias, mas nós não podemos abrir mão da verdade. E olha para mim, a verdade precisa ser preservada. Os métodos para alcançar pessoas são variados. Agora, a verdade necessita ser inegociável, porque os métodos mudam, mas a verdade sempre vai ser Jesus, cara. Tanto para você, quanto para os incas, maia e astecas. Tanto para você, quanto para os fariseus como Paulo. Tanto para você, quanto para os gregos. Ou seja, a verdade de Jesus precisa ser revelada. E aqui, eu chego na metade do meu sermão, e eu quero provocar você, te influenciando a você ser igual a Jesus. Primeiro, tendo uma agenda, se encontrando com Ele. E segundo, traduzindo Jesus para o homem contemporâneo. Houve uma reunião em Lausanne, na década de 70, e um cara chamado Francis Schaeffer, pai da escola de L'Abri, ele foi também pai na fé de um historiador da arte contemporânea chamado Huckmacher. Francis Schaeffer, ele fez uma pergunta para mais de 4.000 pastores, dizendo: nós precisamos traduzir Jesus para o mundo pós-moderno. E como é possível traduzir Jesus? Schaeffer então devaneou e convidou 4.000 pastores de múltiplas culturas, de múltiplas nações. Ele disse: só é possível traduzir Jesus para o homem contemporâneo, sendo o homem contemporâneo. Uma vez perguntaram para mim: Gil, como é que eu faço para pregar na universidade? Eu disse uma resposta simples: seja um acadêmico. Já pensou você traduzindo Jesus usando a história? Falando que de fato ele dividiu a história. Ou então usando Vygotsky, Skinner, Vallon, Jung, Lacan, Carl Rogers, Piaget através da psicologia. Ou que tal traduzir Jesus usando medicina e todas as características de Hipócrates, o pai da medicina? Como é possível traduzir a sala do trono para um homem contemporâneo? Sendo um homem contemporâneo. Como é possível traduzir Jesus para o homem? Sendo um homem. Eu não sei discipular anjos. Eu discipulo gente igual eu, que tem libido, que tem medo, que tem fome, que tem lágrimas, que tem necessidades e que é dependente de um Salvador. E quando eu falo, eu fui salvo, e eu traduzo de forma inteligente quando isso acontece, cara, a minha história é marcada, a minha agenda foi tocada. Jesus, portanto, usa essas estratégias. Ele quebra paradigmas, tabus e preconceitos. E eu quero então fluir com você a partir de agora. Primeiro, Jesus quebra o preconceito cultural para encontrar com aquela mulher. Notem que Jesus envia seus discípulos para comprarem comida na cidade de Sicar. Sicar significa cidade dos bêbados. A palavra Sicar literalmente significa a cidade dos embriagados. E era mais do que isso, era um território samaritano. E os judeus entendiam que o pão samaritano era um pão imundo. Os judeus não tinham comunhão com os samaritanos, não bebiam no mesmo jarro que um samaritano, não estavam na mesma jornada que um samaritano estava caminhando. Mas então Jesus envia seus discípulos para a cidade de Samaria para comprar pão na cidade dos bêbados, cidade de Sicar. Aqui Jesus literalmente está quebrando paradigmas. Aqui literalmente Jesus está quebrando tabus. E Jesus está quebrando alguns protocolos. E Jesus é bom em quebrar protocolos, para que você entenda o texto, até que eu finalize, para a glória de Deus vir sobre nós. Olha que interessante. Imagina alguém que você não curte, que pensa política diferente de você. E falar de política é falar sobre uma lupa de polarização da contemporaneidade, é entrar numa rivalidade, quase que em uma arena discursiva. E quem sabe mais vai humilhar aquele que sabe menos. Então imagina uma pessoa que você não curte a política dela, ou uma pessoa que pensa futebol diferente de você, ou uma pessoa que não vai votar no cara que você vai votar. Imagina que Jesus quer alcançar o coração dela. Você é discípulo de Jesus. Você não curte o que a pessoa pensa, nem as ideias que ela evidencia. Você está com Jesus. Aconteceu o seguinte: Jesus estava com discípulos, ele é o Deus Oni, o Deus onipotente, ele tem todo o poder, onisciente, ele sabe o que está rolando na mente de todos que estão aqui. Jesus literalmente sabe o que está acontecendo nesse presente momento, na existencialidade dos 8 bilhões de seres humanos que existem em nosso tempo. Ele é onisciente,
Ele é onipresente, Ele está aqui, está agora em Brasília. Jesus está aqui, está, cara, agora lá em Toronto, no Canadá. Então, Jesus sendo Deus Oni, Ele já tinha visto a mulher samaritana. Mas para alcançar aquela mulher, Jesus olha para os caras e diz assim: vão comprar pão? Jesus quer alcançar o coração do cara que pensa política diferente de você. Ele tem que alcançar o coração daquele cara. Sabe o que Jesus vai dizer para você? Vai lá comprar pão, que eu vou me encontrar com uma pessoa que você não curte. E se você estiver no rolê, você vai matar uma semente de fé. Então, vamos comprar pão. E os discípulos ouviram Jesus e disseram: beleza. Só que os caras foram comprar pão na geografia do coletivo de pessoas que eles discriminavam. E há uma outra reflexão gloriosa sobre o arquiteto da vida. Quando você clamar para que Jesus te encha de amor, Ele vai te colocar numa geografia onde existe muito ódio. Respeitem a inteligência de Deus. Quando você clamar para que Deus te dê paciência, e se você é motorista, Ele vai te colocar no congestionamento. E você vai ter a oportunidade de exercer paciência de forma racional ali. Você clama para que o Senhor te deixe mais sensível, mais doce, porque de fato Ele é esse cavalheiro. Jesus vai te colocar num ambiente de conflitos. E ser discípulo de Jesus é literalmente adquirir habilidades para solucionar conflitos. E Jesus, portanto, é esse cavalheiro. Jesus, portanto, então disse para os caras: vamos comprar pão que eu vou chegar lá. Jesus aqui está quebrando tabus. Jesus está quebrando preconceitos e protocolos. E Jesus é bom em fazer isso. Segundo fato é que Jesus quebra um contexto cultural, um preconceito cultural. Um homem daquela época não podia falar em público com uma mulher. Para você ter uma noção, segundo Lana Cooper, que fala sobre a sociedade do Antigo Testamento, um rabino judeu não poderia falar em público com a sua própria mulher. Ele não poderia falar em público com sua própria esposa. O nome disso é antropologia, faz parte da cultura daquela microgeografia. Notem vocês que Jesus aqui então quebra um tabu com essa mulher samaritana, sozinho. E uma mulher, portanto, de uma reputação duvidosa. Diremos que Jesus arranhou a sua imagem, ou que Jesus literalmente correu o risco de ser mal interpretado, porque Ele quebra esse tabu. Talvez o maior protocolo de convivência social da sociedade judaica clássica. Um homem conversando com uma mulher. Porém, para Jesus é mais importante a salvação daquela mulher do que a sua própria reputação. Olha para mim. Para Jesus era mais relevante alcançar aquela mulher do que a própria reputação dele. E sabe o que é sensacional? Por que Jesus é um modelo, sobretudo de vida cristã? Para o Gil é o único modelo. Porque o que você vê um apóstolo de Jesus fazendo, que Jesus não fez, questione o comportamento dele. Se você vê o Gil fazendo o que Jesus não fez, cara, 40 anos depois que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Paulo devaneou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. 40 anos depois. E Paulo estava falando para os gregos. Sabe o que é sensacional nessa reflexão? Ok, Paulo disse: sejam meus imitadores. Mas 40 anos antes Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Portanto, antes de você imitar, aprenda. Porque se você imitar Paulo sem aprender sobre Jesus, você vai ser uma péssima Xerox, fazendo o que Jesus não faria. Mas quando você aprende de Jesus a ser manso e humilde, você filtra o que é relevante na vida do cara que você admira. Porque os digitais influencers são relevantes na tela autorrelusiva. Mas o sensacional é que é a mesa é que denuncia quem eu sou de verdade. Quem você é na mesa em que você senta. Como é possível revelar a glória de Deus na minha individualidade ou na minha coletividade? Existe o Gil coletivo, é esse Gil que vos fala. Que está com o microfone na mão e tem uma galera olhando para ele, câmeras me filmando. É o Gil coletivo. E existe o Gil individual. É o Gil que vai sentar à mesa após o culto. Quanto mais distante for o Gil coletivo do Gil individual,
mais caráter o Gil precisa ter. Mas quando mais intenso e mais comum é o Gil, isto é, quanto mais eu me pareço com o Gil coletivo e o Gil individual, significa dizer que eu estou indo para o caminho certo. Portanto, a mesa denuncia quem você é quando a luz se apaga. Ah, se a vida fosse sempre um palco. Ah, se a vida fosse sempre um show. O fato é que Jesus, ele sempre fez questão de conversar com uma pessoa só. Os maiores sermões de Jesus foi para uma pessoa só, evidenciando que ele é aquele que se relaciona com você na intimidade multirrelacional. Jesus, portanto, ele entendia que era muito mais importante a salvação daquela mulher do que o preconceito dos olhos de quem vê. E, irmãos, o fato era tão grave que o versículo 27 diz que os discípulos, quando chegaram de Sicar e viram Jesus conversando com aquela mulher, a Bíblia diz que eles se admiraram. A Bíblia diz que eles literalmente se escandalizaram. Jesus estava falando em público com aquela mulher. Jesus estava, portanto, quebrando um paradigma cultural, de um preconceito cultural. Em terceiro lugar, aquela mulher tinha uma vida reprovada pela lei judaica. Ela já tinha tido 5 maridos. Agora ela estava vivendo com um amante, diz o texto. E curiosamente, Jesus não faz nenhuma acusação contra aquela mulher. Curiosamente, ele não começa a conversa acusando ela. Jesus tem literalmente a capacidade, a sensibilidade de alcançar o coração das pessoas, onde elas ficam literalmente constrangidas, gerando literalmente, cara, um ambiente de redenção. O interessante é que Jesus não começa a conversa dizendo: você está em pecado, você tem uma vida, um estilo de vida reprovado pela lei judaica. Não, Jesus começa a conversa gerando comunidade terapêutica. Jesus começa a conversa sendo vulnerável. Você tem água ou não? Dá água para beber? Nossa, mano, eu aprendo demais com ele, velho. Porque Jesus, como Deus, ele poderia fazer a água, escrever o nome dele no ar. Dá água aí, porque eu sou Jesus. Não, ele não faz isso. Ele demonstra vulnerabilidade. Olha para mim. Estão comigo, irmãos? Até aqui? E eu estou fazendo questão de ser bíblico, sem estar dando a minha opinião, só através da hermenêutica, da arte da interpretação do texto, porque eu sinto Jesus e eu sei o que vai acontecer no final. Mas eu preciso que você entenda o texto, porque o texto que é o fundamento, não as minhas palavras. Todo ser humano tem, no mínimo, 5 sentidos: tato, paladar, visão, audição e olfato. Jesus, ele conversa com aquela mulher demonstrando vulnerabilidade no paladar. Ele está necessitando de um suprimento em um dos 5 sentidos. Jesus começa em vulnerabilidade. Jesus não começa como se ele fosse superior àquela mulher. Jesus se revela como um igual. Esse é Jesus, irmãos. Ele não se revelou à humanidade sentado no sublime trono. Não, Jesus se revela à humanidade como aquele que não escreveu um livro, como aquele que ninguém sabe se falava um idioma. Ele literalmente se revela à humanidade fugindo de um infanticídio, através do que Herodes proporcionou no século I. Mas todo ser humano tem no mínimo 5 sentidos. Esses 5 sentidos terão fome: tato, paladar, visão, audição e olfato. Os 5 sentidos necessitarão se alimentar. E quando você hiperalimenta um sentido e não alimenta os demais, como você alimentou um, o que vai acontecer em você será desequilíbrio. Olha que interessante, quando você acorda pela manhã, você toma café da manhã, você alimentou o paladar. No meio do dia você tem fome, você almoça, você alimentou o paladar de novo. No fim do dia você janta, o paladar foi nutrido de novo. Mas nem só de pão vive o homem. Vai chegar o momento que, se você não alimentar os demais sentidos como você alimentou um, a sua visão vai ter carência de ver coisas novas. Porque você não alimentou os 5 sentidos como você hiperalimentou um, a sua audição vai ter carência de ouvir coisas novas. Porque você não alimentou os 5 sentidos como você supriu um, vai chegar um momento que o seu tato vai ter carência de sentir coisas novas. E o desequilíbrio será inevitável.
Aquela mulher se encontrou com vários homens, mas de repente ela encontrou com um homem que era amor, ágape. Conhece sobre os 4 amores? 4 amores. Amor ágape, ok. No grego nós temos 4 amores, sobretudo nos textos do Novo Testamento. Amor ágape, que significa amor de Deus com a humanidade. 1 Coríntios 13, por exemplo, diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver ágape, nada disso me adiantaria. O amor, o verbo que Paulo usa é amor ágape, amor de Deus com a humanidade. Porque ágape não se ufana, ágape não arde em ciúmes, ágape não é invejoso. Isto é, o amor de Deus não é assim. Paulo não era casado. Então pare de declamar 1 Coríntios 13 para sua amada. Não se trata do amor eros, que é o outro nível de amor. Então nós temos amor ágape, amor de Deus com a humanidade. Nós temos amor eros, amor de homem e mulher. Nós temos amor filos, que é amor entre amigos. E nós temos amor storge, que é amor de pai para filho, de mãe para filho. Guarda isso, amém? Os 4 amores. Jesus se revela a essa mulher não através do amor eros, amor entre uma mulher. Jesus literalmente se revela a partir do amor ágape, amor de Deus para com a humanidade. Enfim, Jesus, portanto, não começa aquela conversa denunciando o pecado dela. Mas Jesus olha para ela e diz assim, após ele falar sobre assuntos íntimos de sua existencialidade e sua biografia: vai lá e chama teu marido e volta aqui. Aí ela responde: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: falastes acertadamente ao dizer que não tem marido, porque 5 maridos tivestes, e o homem que você vive hoje não é seu marido. Por que Jesus faz questão de denunciar a intimidade daquela mulher? Olha para mim, sabe por quê? Porque Jesus está despertando o senso de pecado. Porque se você não tiver o senso de pecado, não tem como ele vir com redenção e perdão. Jesus está ensinando uma parada para nós. Eu espero que você não me veja moralista ou hipermoralista. Mas Jesus está ensinando, cara, que morar junto não é casamento. Jesus está ensinando no texto que morar junto não configura matrimônio. Para ele não. Talvez para o seu comportamento filosófico, existencial e microexistencial, no seu microecossistema, para você estar casado. Para a eternidade não. Biblicamente Jesus não reconhece morar junto como casamento. Então, conselho de pastor: vai no cartório, cara, legaliza isso. Muito simples. Amém? Fica um micro spoiler da eternidade. O sensacional então é Jesus vindo com essa quebra de tabu. Jesus conversa com a mulher que era reprovada pela cultura da lei. E aí, cara, o texto diz que os samaritanos não se davam com os judeus. Estão comigo, irmãos? Vejam, irmãos, que além do preconceito cultural, portanto, Jesus tem que quebrar um segundo preconceito existencial, que é o preconceito racial. Vejam no versículo 9 comigo. O texto diz assim: então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a minha água, uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Temos que entender aqui, irmãos, e aqui vai ser uma das últimas explanações do texto. Temos que entender aqui porque que, historicamente falando, existia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Eu não sei como é que você lê a Bíblia, mas eu leio a Bíblia entendendo o autor do texto. Eu leio a Bíblia questionando a sociologia do texto. Eu leio a Bíblia estudando sobre o comportamento histórico do texto. Eu leio as escrituras pesquisando sobre por que o autor escreveu, para quem escreveu e quando enviou o texto. Tudo isso são princípios básicos de hermenêutica, a interpretação coerente das escrituras. Nós temos que entender, portanto, esse pano histórico para trazer então a compreensão da rivalidade racial. E a partir de agora eu gostaria de falar um pouco sobre história com você. Estão comigo, irmãos? Tá chato esse rolê aqui? Amém. Aleluia.
Então, a partir de agora, eu preciso só que você ative um pouco mais a sua atenção. Porque eu vou te ensinar, historicamente falando, por que os samaritanos tretavam com os judeus. Flávio Joséfos, o historiador dos Hebreus, narra que no ano de 722 a.C., Sargão II invade a cidade de Samaria e conquista Samaria em 722 a.C. E ele possuía uma característica política, bélica, estrategista. Ele sabia que a unidade cultural e racial, também religiosa de um povo, fortalece um povo. Então ele não levou todos os elementos do reino do norte de Israel ao cativeiro. Ficaram algumas pessoas em Samaria. Para você entender um pouco, biblicamente falando, o que é reino do norte, reino do sul. Não sei se você já leu a Bíblia toda. Eu acredito que sim. Ainda mais ser cristão numa cidade universitária. Se não leu a Bíblia, fica aqui a sugestão. Nunca mais abra a Bíblia como se Jesus fosse te dar um pé de coelho ou um trevo de 4 folhas. Não abra a Bíblia, Jesus fala comigo. Fecha o olho e coloca o dedo e lê um texto. Não faz isso. Respeite a inteligência de Deus, irmãos. Leia o livro todo como se fosse um versículo. E ao ler o livro todo, pesquise sobre o autor do texto. Para quem ele escreveu o texto, o tempo histórico do texto, a sociologia do texto. Tudo isso. E que você venha ser um bom tradutor de Deus para o homem contemporâneo usando a Bíblia, não a sua opinião. Quando te pedirem a sua opinião, apresentei o mundo como fundamento. Fala sobre o que está escrito, não sobre o que eu acho. Amém? Reino do Norte e Reino do Sul. A Bíblia diz que existiu a tolice de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, diz que Salomão amou muitas mulheres, 700 princesas, trouxe elas e tornou-as esposas, e 300 concubinas. O que são concubinas, Gil? Concubinas são escravas sexuais e domésticas, em um tempo onde macro-civilizações invadiam micro-civilizações, pegavam as pessoas e faziam daquelas pessoas escravas. Concubinas são essas mulheres que perdiam seus maridos e ficavam perambulando. Os nobres, sobretudo os reis, transformavam essas mulheres em domésticas. E historicamente eles tinham condições jurídicas para transformá-las em escravas sexuais ou domésticas. Salomão tinha 300 e tinha 700 esposas, ou seja, 700 esposas que tinham o sobrenome dele, que ele assumiu financeiramente, e houve então uma espécie de contrato diplomático, por isso que o reino de Salomão teve paz. Ok, a Bíblia diz que a tolice de Salomão foi essa: amar mais de uma mulher. E essas mulheres que eram de outras nações levaram Salomão a pecar contra Deus, adorando outros deuses. Por causa disso, Deus se revela a Salomão em 1 Reis 11 e diz: porque você se desviou do meu coração, fazendo com que as mulheres te influenciassem a adorar outros deuses, eu vou tirar o reino de Israel da tua mão, quando o teu filho governar, e vou dar na mão dos seus inimigos. O reino de Israel, portanto, foi dividido quando o filho de Salomão assumiu o trono. Um homem chamado Roboão, quando ele assume o trono, um outro cara chamado Jeroboão luta contra Roboão e ele saqueia o reino de Israel, sendo ele também judeu. Israel é dividido em reino do norte, com Jeroboão, e reino do sul. O reino do norte levou 10 tribos de Israel. E durante 1000 anos houve 900 anos de apostasia, onde os reis desses 900 anos profanaram contra Deus de forma tão intensa, que Deus viu que os reis sacrificavam porcos e pegavam o sangue do porco e banhava a arca da aliança. Isso feriu tanto o coração de Deus, porque porco para um judeu é um animal impuro. Feriu tanto o coração de Deus que Deus disse: eu vou te vingar, Israel, porque você entrou em apostasia, o reino inimigo vai te levar a cativeiro. O reino do norte foi esse reino, 10 tribos que profanaram contra Deus. O reino do sul era a tribo de Davi, a tribo de Salomão, da onde vinha literalmente a jornada, a linhagem que apontava para Jesus. Reino do sul, Judá e os levitas. Reino do norte, as 10 tribos que profanaram contra Deus. Ok, Sargão II, em 722, ele pega, portanto, o reino do norte e leva a cativeiro em 722. Sargão II, quando isso aconteceu, ele não levou as pessoas na totalidade da cidade de Samaria, levadas até a Babilônia. Ele deixou algumas pessoas lá. E Sargão trouxe, portanto, outros povos para Samaria, de outras regiões,
para haver uma mistura de raças, gerando então uma mixigenação racial, trazendo também outras crenças, com mistura de crenças, gerando, portanto, um sincretismo religioso em Samaria. A partir de então formou-se um povo híbrido em Samaria, um povo sincrético em Samaria, um povo com mistura de raças e mistura de credos em Samaria, para estrategicamente enfraquecer os judeus em Samaria. Pois bem, o reino do sul, também chamado de reino de Judá, também foi levado para o cativeiro, mas no ano de 586 a.C. por Nabucodonosor. E aí você vai ter jovens da aristocracia de Judá, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois foram chamados de Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O cativeiro do sul, isto é, aquele que foi através do profeta Jeremias, no ano 70 a.C., no ano de 516 a.C., evidenciou que o cativeiro do sul na Babilônia iria durar 70 anos. Os judeus, portanto, retornaram para Jerusalém após a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo no ano de 516 a.C. O povo, portanto, olha para mim, se você ler o livro de Daniel, você vai ver que Daniel, quando chega no capítulo 10, ele tem 92 anos. Já viu os quadros de Daniel na Cova dos Leões, que é um senhorzinho olhando para cima? Ele é levado ao cativeiro, no capítulo 1 de Daniel, ele tem aproximadamente 16 anos, e 611 a.C. No capítulo 6, quando ele é levado para a Cova dos Leões, ele tinha 85 anos e já gerenciava 123 cidades. No capítulo 10, quando ele faz as 3 semanas de jejum, que a igreja chama de 21 dias, ele tem 92 anos. É quando ele lê o pergaminho do profeta Jeremias, Jeremias diz: o povo de Israel, o reino do sul vai ficar no cativeiro por 70 anos. Portanto, se consagre e que o povo se arrependa. Daniel faz os jejuns, porque faltava só 2 anos para completar 70 anos. E Daniel estava na Babilônia, mas a Bíblia diz que ele pegava um tapete, orava em direção ao templo de Jerusalém, pedindo perdão para o povo. Portanto, por causa do arrependimento que Daniel teve diante de toda a nação, Deus devolve os judeus agora para sua terra, pela liderança de Zorobabel, para reconstruir o templo em 516 a.C. E agora os samaritanos queriam fazer aliança com os judeus que voltaram do cativeiro, para reconstruir o templo. E os judeus não aceitaram essa proposta, não por questões raciais, mas por questões teológicas, doutrinárias, porque os judeus voltaram mantendo a sua identidade racial, mantendo a sua identidade religiosa e a sua fidelidade para com a palavra de Deus. Com isso, os samaritanos ficaram revoltados com a rejeição dos judeus, e os samaritanos, para tretar contra os judeus, no ano de 516 a.C., eles construíram em Gerizim um templo rival, lá na cidade de Samaria. E eles pensavam assim: se vocês não querem se unir a nós, então nós vamos construir o nosso próprio templo, com as nossas próprias liturgias, com as nossas próprias crenças. E os samaritanos, portanto, no ano de 129 a.C., eles reconstruíram o templo. Mas um general chamado João Hircano, general dos caudilhos e dos judeus, atacou a cidade de Jerusalém por isso. E ele destruiu Samaria. Ele atacou a cidade de Samaria por isso. Ele destruiu Samaria, ele destruiu o templo de Samaria, agravando ainda mais o ódio entre judeus e samaritanos. Com isso, irmãos, quando Jesus foi se encontrar com a mulher no poço, essa rivalidade já durava 700 anos. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Eu não sei se é relevante para você essa história. Para mim é demais, cara. Por isso, quando você lê o texto bíblico, fala: cara, os judeus não se dão com os samaritanos, mas a Samaria fica em território judaico. Quando você estuda a história, você compreende o porquê. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está quebrando um tabu, literalmente, de preconceito racial. Jesus está quebrando uma ferida histórica, comunicando-se com aquela mulher. E fazendo isso por qual motivo, Gil? Por que Jesus tem que fazer esse rolê todo para conversar com uma mulher que tem mais de 5 maridos? Sabe por quê, irmãos? Porque havia uma agenda de Deus para salvar uma vida.
Porque havia uma agenda de Deus para salvar uma vida. Para pensar, eu estou falando de Deus na terra. Jesus para o rolê dele, cara, para conversar com uma mulher que os judeus nunca se sentariam. Esse é o arquiteto da sala do trono. Ele se importa com uma pessoa. E ele se importa com uma pessoa improvável. Ele se importa com uma pessoa reprovável. Jesus se importa conosco. Meus amados, existe, portanto, uma outra barreira, além da cultural, que era a barreira religiosa. A mulher fez questão de dizer: nós samaritanos afirmamos que é em Gerizim que se adora, porque eles construíram o templo de Gerizim e o templo estava destruído. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se adora. Então Jesus diz à mulher: mulher, já chegou a hora, que nem em Jerusalém nem em Gerizim, porque Deus é Espírito. E Deus exige e requer que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Mulher, o problema não é onde se adora, mulher. O problema é como se adora. E Jesus disse: irmãos, nós devemos adorar Deus em espírito. É uma parada que é verdadeira. Charles Spurgeon dizia: eu me incendei em secreto para aparecer em público em chamas. E essa existencialidade espiritual, isto é, essa verdade do reino do Espírito, me faz ter acesso aos mistérios de Deus quando eu me lanço a Ele no secreto. Por que tudo isso, Gil? Porque existe um louco amor. Existe um amor desesperado de Jesus a todo aquele que nele crê. Ele para o tempo dele para literalmente gerar vida e redenção. É o louco amor. É o extraordinário amor. Eu amo história. Eu não sei se é perceptível isso. E a história da igreja nos traz um relato de um louco amor. Não agora de Jesus para com a humanidade, dos seus adoradores para com Jesus. No dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, na Alemanha, um homem chamado Ludwig van Zinzendorf começou uma reunião de oração que durou 100 anos. Ele tinha 20 anos, aproximadamente. Ele começou uma reunião de oração que durou 100 anos. E gerou um movimento extraordinário e muito importante para o reavivamento espiritual e um despertamento missionário na história da igreja. Um movimento que todos vocês conhecem. Um movimento gerado por van Zinzendorf, o movimento dos moravianos. Na Alemanha, os moravianos, mesmo sendo pobres naquela época, a cada 19 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles não tinham dinheiro para enviar para a obra missionária. E alguns deles se vendiam como escravos, para pregar para escravos. Outros compravam a passagem apenas de ida, para investir o resto dos seus dias na esperança do evangelho ser proclamado entre os povos mais distantes da terra. Quando eu olho um exemplo como esse, eu me pergunto: o que eu estou fazendo para dar o meu melhor, para evidenciar o amor que eu tanto proclamo através de Cristo Jesus? Quando nós compreendemos que existe um amor eloquente de Deus para com a humanidade, e quando você entende que existe uma agenda de Deus para salvar uma vida, eu me pergunto: quando foi que você teve sua última experiência real com Jesus, na sua individualidade? Sabe, as minhas maiores experiências foram dentro de universidades, sobretudo na Universidade de Brasília, que é o meu rolê. Eu tive o privilégio de palestrar para os sobreviventes da catástrofe da Boate Kiss em Santa Maria. E eu não sei se é perceptível, mas eu não tenho cara de pastor. Eu não me visto como pastor. Eu não falo tremendo, manto, leito, vaso, terra. Mas sou. E aí eu fui chamado para falar sobre Gales Lipovetsky, Zygmunt Bauman, falar um pouco sobre hipermodernidade. Eu fui. Quando eu cheguei no auditório de Santa Maria,
Eu palestrei, não ministrei, porque ninguém sabia que eu era cristão. A não ser que tinham minha rede social. Quando finalizou a reunião, uma senhorinha de 1,5 metro de altura, bem loirinha, do olho bem azulzinho, chegou até mim e falou: professor, você lembra muito meu filho. Aí eu pensei, mas essa mulher é muito branca, mano. Se eu pareço o filho dela, provavelmente ela se apaixonou por um negão. E aí eu deixei ela falar, porque eu estava em Santa Maria e estava palestrando para os sobreviventes e familiares da catástrofe da Boate Kiss. E ela chegou até mim e falou: sabe, professor, você lembra muito meu filho. Em janeiro de... Ela começou a desabafar. E é muito bom quando você vive uma comunidade terapêutica, quando sua presença faz com que as pessoas desabafem. E ela começou a falar: sabe, professor, em janeiro de 2013, 3 turmas de odontologia estavam se formando. E eles contrataram a maior casa de show, cara, Boate Kiss. E contrataram também uma banda de sertanejo universitária popular no Rio Grande do Sul. Encheram a casa de show. Um dos integrantes começou a fazer pirotecnia com fogo. A faísca incendiou o estofado. Começou a exalar gás tóxico. Os estudantes formados, quando viram, saíram correndo. 680 estudantes sobreviveram. 242 estudantes morreram carbonizados. E ela começou a desabafar. E eu olhando para os olhos dela em silêncio, ela começou a dizer: os nossos filhos ficaram com tanto medo de morrer, que eles começaram a raspar a parede da Boate Kiss com os ossos da mão. Por isso que você vai ver fotos da parede arranhada e aquele rastro de sangue na parede da Boate Kiss. E ela disse: quando nossos filhos foram caídos no chão, as mulheres do Rio Grande do Sul, altas, com salto 15, no desespero da fobia da morte, começaram a pisar com salto e cravar o salto no crânio da galera que estava no chão. Eles começaram a se pisotear a ponto do rosto entrar em estado de deformação. E ela falou: a catástrofe foi tão bizarra, professor, que os bombeiros, quando entraram, pegaram os nossos filhos e colocaram dentro do ginásio da cidade. E ela começou a chorar e passar a mão no meu rosto e falar: e você, professor, lembra muito meu filho. E aí eu comecei a chorar com aquela senhorinha. Só que ela não sabia que eu era pastor. E aí ela continuou desabafando: sabe, professor, os pais, quando entraram no ginásio para encontrar os filhos, o rosto estava tão deformado que os pais começaram a ligar no celular que estava no bolso dos cadáveres. E quando eu fui entrar no ginásio desesperado para encontrar meu filho, eu me deparei com meus 4 filhos mortos. Você lembra muito meu filho. E aí eu abracei aquela senhorinha, deixei ela pelo menos 15 minutos. 15 minutos assim, irmãos. É muito tempo. Eu comecei a chorar com ela. Não falei uma palavra. Ela falou para mim: professor, o seu abraço lembrou o abraço do próprio Deus. Aí eu me fiz pastor. Eu falei: sim, filha, esse abraço é o abraço do próprio Deus, porque eu sou o corpo dele na terra. Naquele dia eu tive a revelação do corpo de Cristo. Sabe, o corpo de Cristo é glorioso. Eu tive informação de uma equipe, eu tenho uma equipe sênior do FOI universitário, formado de cientistas. E tenho alguns biomédicos, e eles falaram para mim que o córtex cerebral masculino libera aproximadamente 1 bilhão de substâncias fisiológicas por segundo. Mas o córtex cerebral feminino libera aproximadamente 10 bilhões de substâncias fisiológicas por segundo. Porque mulher tem útero e homem não tem. O útero, portanto, é a indústria fenomenológica de substâncias fisiológicas sendo geradas por segundo.
Portanto, a oxitocina, que é a substância do amor, é uma das substâncias que o útero mais libera. Que é a substância do amor. Sobretudo da maternidade. E olha, é o córtex cerebral que libera para o corpo a substância fisiológica do amor. Não é o corpo que libera para o córtex cerebral. E a revelação que tive de Jesus é: a cabeça de Cristo é uma cabeça gloriosa. O amor que o corpo de Cristo exala não vem do corpo. A fonte está na cabeça, que é Cristo. Ora, se a cabeça que é Cristo é glorioso, o corpo, que é a continuidade da cabeça, necessita e deve ser tão glorioso quanto a cabeça. O corpo deve ser tão glorioso quanto a cabeça. E aí, cara, eu abracei aquela senhora, além de chorar com ela, e comecei a confortar o coração dela, porque ciência não enxuga lágrimas, irmãos. A fé enxuga lágrimas, como diz Karen Armstrong. E a grande verdade é que o amor que Jesus demonstrou a essa mulher samaritana por causa de um encontro mudou de forma peculiar toda uma existência. Há 2 semanas atrás eu estava em Brasília e eu sou fundador de uma comunidade de fé chamada 70x7. E uma modelo popular em Brasília de 18 anos foi diagnosticada com câncer. E o câncer deu metástase no útero. E uma garota, modelo linda, talvez a modelo mais é a Ascensão de Brasília, teve que remover o útero aos 18 anos. E ela começou uma batalha contra o câncer. E aí me chamaram para orar por ela. Eu fui na casa dela, orei por ela. Linda, Samantha, tem o nome da minha esposa. Eu cheguei na casa dela, orei por ela. E descobri que o câncer que ela tinha era um câncer incurável. E como bom cristão, eu orei e declarei vida. Eu fui viver a minha vida e fui também interceder por ela durante a semana. Até que eu recebi uma ligação dizendo: Gil, a Samantha está internada. Ela tem 72 horas de vida. A mãe dela preparou uma festa de despedida e a Samantha quer que você esteja lá. Eu não acreditei nessa notícia. Eu fui. Cheguei no condomínio dela. Eles separaram um salão de festa. É aquela festa bonita. Aí chega a Samantha, linda, linda, 18 aninhos só. Junto com outras modelos, tipo, o mesmo perfil que a Samantha, sentada. Ela estava bem fraquinha. O pai dela estava naquele recinto. O pai dela, pai de santo. A mãe dela, cristã. E eu olhando para aquela cena e dizendo: Jesus, a Samantha já conhece o Evangelho. Eu não vou falar Jesus te ama para ela. Só que o pai dela está ali. E o pai dela, por também ser um homem que entende do Espírito, provavelmente sabe a minha intenção aqui. Eu só quero ter 5 minutos com Samantha para oficializar a sua confissão de fé. Porque o tempo é urgente. O que eu estou falando para você é que ela estava no hospital. O médico falou: ela vai morrer daqui a 2 dias. Eu vou liberar a Samantha do hospital para você fazer a festa, ela voltar e morrer. É isso que eu estou dizendo para você. E aí eu cheguei, e aí eu não consegui ter acesso a Samantha. Cumprimentei ela, tirei uma foto com ela. E estou orando, intercedendo: Jesus, só quero 1 minuto com ela, 5 minutos com ela, e eu preciso que o pai dela se ausente por 5 minutos. E ela na mesa com vários modelos, preciso só de 5 minutos. E as pessoas começaram a se despedir e ir embora, e estava todo mundo embora, e eu sentado, na minha, só intercedendo. O pai dela levantou, foi ao banheiro, eu falei, pedi licença aos irmãos que estavam comigo, sentei na mesa dela, falei: licença, tudo bem, meninas? Samantha, é uma honra estar aqui. Samantha: oi, Gil, toda princesinha. Eu: oi, sua princesa. Quero te dizer, Samantha, que nós te amamos. A minha visita a você é urgente. Você já conhece Jesus, Samantha. E eu gostaria de te perguntar se você quer oficializar o seu relacionamento com Jesus através de uma confissão de fé. Porque é urgente esse momento. Ela: Gil, eu estou esperando por você para que você faça isso.
Ótimo, Samantha, eu estou aqui para isso. Você consegue repetir comigo uma oração? Ela, não consigo, Gil, estou muito fraquinha. Falei, então você pode falar na sua mente a minha oração? Posso sim, Gil. Então repete comigo, Samantha. Senhor Jesus. Ela foi fechou os olhos e ela foi perceptível o que ela estava falando. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Certamente ela repetiu. Me acompanhe nos portais eternos, me lava com teu sangue, perdoe meus pecados, e que o Senhor venha escrever uma nova história através do sangue glorioso de Jesus, porque hoje foi a agenda de Deus para salvar a minha vida. Ela repetiu, falou amém. Quando eu falei amém, o pai dela chegou. A Samantha começou a chorar. Parece, Samantha, uma honra, que Jesus te abençoe, estou orando por você. Ela entrou no banheiro, vestiu a roupa do hospital, entrou no carro, chegou no hospital e morreu. Aquela foi a última noite de Samantha. E a minha reflexão foi, cara, que amor é esse? Que prepara uma agenda para encontrar com você, para mudar literalmente a sua jornada. Eu sei que o tempo está se estendendo. Eu falei para o meu amigo que eu não iria dizer, estou acabando. Mas eu só preciso de alguns minutos, no máximo 10. E se estender, me perdoe. Mas eu entendo quando Deus, Ele não invade. Eu entendo quando Deus conquista a sua história para escrever um capítulo de redenção na sua biografia. A minha mãe foi mendiga até os 9 anos. O meu pai era de uma facção criminosa, foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Eu fiquei sem recursos. Minha mãe ficou sem recursos. Felizmente minha mãe, por ter sido mendiga até os 9 anos, ela infelizmente não teve assistencialidade jurídica, política. Ela literalmente foi um dos seres humanos brasileiros natos que não teve uma possibilidade, nem do Estado. E ela começou a traficar drogas para tentar criar 3 filhos. A ilusão da orfandade. A orfandade é o pai do ateísmo. A orfandade é a matéria-prima da violência. E aí, cara, minha mãe começou a traficar drogas. Infelizmente foi presa em 1991 por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha. Em 1991 minha mãe foi presa. Minha mãe ficou na cadeia até 2014. Eu cresci literalmente indo visitar minha mãe na cadeia. Em 1992, o Brasil vivia um avivamento fenomenológico, sobretudo no Goiás. Eu me lembro que o Davi Miranda chegava para fazer... Davi Miranda é o pai da Deus é Amor, na década de 80 e 90. Quando ele chegava nas cidades para fazer suas cruzadas evangelísticas, como o mover de Deus era tão relevante, que as funerárias levavam os cadáveres para Davi Miranda ressuscitar. Aconteceu o mesmo com Doriel de Oliveira, o pastor da Casa da Bênção. E uma senhora, no dia do velório, morreu. Uma mulher que morreu, e no dia do velório, essa mulher ressuscitou. Essa mulher foi pregar no presídio feminino e alcançou o coração da minha mãe. Minha mãe se converteu dentro do presídio, 1 ano depois que ela foi presa. Quando eu ia visitar minha mãe, eu só tinha 6 anos de idade. Eu ouvia sobre um evangelho muito amoroso. E por mais que eu não consiga te explicar, aquela cela foi uma agenda de Deus para alcançar o coração da minha mãe. Eu cresci, portanto, ouvindo mais sobre Jesus, na pureza de sua existencialidade, no colo da minha mãe presa, do que ouvindo os maiores pregadores do Brasil. E hoje eu tenho o privilégio de sentar à mesa dos maiores pregadores, jovens da minha geração. Mas eu nunca ouvi ninguém dizer o que minha mãe me disse, quando ela estava presa. Eu me lembro, cara, que uma das coisas que mais gerou redenção em mim, e eu disse isso poucas vezes, minha mãe, ela saiu do regime fechado por semiaberto, então ela saiu de uma ala que se trancava o cadeado e foi para uma ala onde a cela ficava semiaberta. Ela tinha acesso ao micropátio, agora com uma micro pia para lavar as roupas, etc.
E no banho de sol, cara, minha mãe dava 200 voltas no pátio, orando, porque não tinha o que fazer. Ela dava 200 voltas e orava no pátio. Minha mãe foi chamada no presídio de um anjo do Cooper, para você ter noção. E teve um dia que uma das internas perdeu R$1. E uma mulher da cela da minha mãe encontrou e não falou e colocou no bolso. E as demais presas viram. E que quando isso acontece no presídio já era, essa pessoa vai morrer. É uma outra legislação. E minha mãe me falou, no dia que antecedeu o dia de visita, ela estava orando, até hoje minha mãe ora até as 3 horas da manhã. Ela estava orando de madrugada, de joelhos na cela. E entrou 4 mulheres encapuzadas dentro da cela dela, às 4 horas da manhã, para assassinar a interna que havia encontrado R$1. Olha que loucura, mano. Eu não estou contando uma história que eu li, estou contando a história da minha mãe. E aí, minha mãe fala que ela estava de joelho quando levantou o rosto. As mulheres ficaram desesperadas porque viram que era minha mãe e jogaram um balde de fezes no rosto dela. É claro que ela já estava numa situação muito de humilhação. Ela ficou dupla ou triplamente humilhada. E aí aquelas internas acordaram a cela toda e ficava quase que 15 mulheres presas numa cela. Começou uma briga de madrugada, tiraram elas, colocaram elas num ambiente chamado seguro, que é uma ala de convivência protetora para quem está criando confusão. Quando amanheceu, naquela mesma madrugada, era o dia de visita. Eu estou contando uma história que aconteceu em 2014. Imagina, eu líder do FOI universitário, já acadêmico, já pastor, fui visitar minha mãe. E minha mãe sempre recebia a gente com oração e dizendo, filho, o tempo aqui está finalizando. Quando eu cheguei, ela estava bem tristezinha. E eu falei, por que a senhora está triste assim, mãe? Ela, não, filho, Deus é bom. E todo mundo vindo conversar com minha mãe, dizendo, as mulheres, eu sei o que aconteceu, a gente vai vingar. Só que eu não estava entendendo nada e minha mãe estava triste. Eu falei, mãe, por favor, fala para mim o que aconteceu. E ela falou, filho, essa madrugada eu estava orando e aconteceu algo, uma interna perdeu um dinheiro e não devolveu o dinheiro, era só R$1. E invadiram a cela para assassinar essa interna e eu estava orando. Quando eu levantei o rosto, no susto, jogaram um balde de fezes no meu rosto. E foi aquela mulher bem ali. Aí eu fiquei muito irado, né? Fiquei com vontade de sair correndo e dar uma voadora na mulher. Só que, racionalmente, eu pensei, se eu fizer isso, quando eu finalizar a visita, a minha mãe certamente vai morrer porque eu fiz isso. Se eu causar uma confusão com essa interna, a visita vai acabar para minha mãe, os agentes penitenciários vão finalizar a minha visita. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, filho, não tem o que fazer. Vamos só amar os nossos abusadores. Porque evangelho só é evangelho quando você chegar ao nível de amar quem te abusa. Imagina. Porque evangelho só é evangelho quando as pessoas errarem 100 vezes. E por causa do evangelho eu vou acreditar na 100ª vez. Eu chorei, amei minha mãe. E minha mãe disse uma frase de Paulo, quando Paulo diz, conheço um homem que foi ao terceiro céus, não sei se no corpo ou fora do corpo, e esse homem viu coisas inefáveis, que o coração de uma mente humana é incapaz de compreender. E esse homem foi visitado por Satanás e um espinho na carne foi colocado. E para impedir que eu me tornasse arrogante, Paulo disse, eu orei por 3 vezes para que o Senhor removesse o espinho na carne. E o Senhor não removeu. Mas o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Minha mãe declamou esse texto para mim. E falou a frase, isso aconteceu foi para impedir que eu me tornasse arrogante. Imagina. Meses depois, aquela mulher foi pega em uma situação e as outras, minha mãe perdoou a mulher. Ela foi pega em uma situação que as internas iriam assassiná-la. E porque minha mãe estava em oração, minha mãe falou, eu perdoei ela. Não é para matar ela. Porque existe uma agenda de Deus para a sua vida, filha.
A garota sai do presídio e é uma garota que encontrou Jesus na sua vida pós-cárcere. Eu fiz 5 mochilões na América do Sul. E eu ganhei muitos estudantes de medicina para Jesus. E quando eu estava saindo de Machu Picchu, do sítio arqueológico de Cusco, no dia 12 de dezembro de 2014, eu desci. Eu me lembro que eu comprei um iPhone, porque ela era mais barato. E minha irmã me ligou e falou: Gil, minha mãe acabou de sair da cadeia. Eu falei: então hoje inicia um processo de devolução de honra para minha mãe. E o mais extraordinário é que, por causa do amor eloquente de Jesus, porque havia uma agenda para salvar uma vida, porque minha mãe se posicionou em oração, minha mãe ganhou 280 internas durante o tempo que ela ficou presa. Dessas mulheres, mais da metade eram mães de santo. E aí a minha reflexão diante disso é o eloquente amor de Deus. Como eu falei, eu quero finalizar com isso. De fato eu vou finalizar com isso. Há 4 amores. O amor ágape, amor de Deus com a humanidade. O amor eros, amor entre homem e mulher. O amor filos, amor entre amigo. E o amor estorguê, amor de pai para filho. Sabe, a minha esposa é uma princesa. Mas eu fiquei profundamente apaixonado por ela no parto do Miguelzinho, meu filho. Nasceu com 5 quilos. Mas o pai dele também é alto. Quando eu vi minha esposa naquele apogeu de vulnerabilidade, eu falei: essa mulher é extraordinária, ela merece muito meu amor. E aí eu decidi amar minha esposa de uma forma que eu nunca tinha experimentado. E aí veio o resguardo. Ela no apogeu de vulnerabilidade visual, meu filho muito grandão, os seios no resguardo criaram nódulos por causa do leite, ou seja, o senso comum diz que o leite empedrou. E eu me lembro que eu fiquei 7 dias ininterruptos massageando o seio da minha esposa e feri os seios dela, e ela ficou quase 7 dias sem dormir. E quando o Miguelzinho acordava, ele tinha que se alimentar, e ele se alimentava com gotículas de leite materno. E vendo a minha esposa naquela vulnerabilidade toda, o amor que eu senti por ela é inexplicável. Ela produzida e maquiada não era tão interessante quanto na vulnerabilidade daqueles momentos. E esse amor eloquente, que certamente é a consequência do amor de Deus, que colonizou a minha existência, me tornou um tradutor do amor de Deus. Primeiro para minha família, depois a todos que me ouvem. Mas o sensacional é que esse amor encontrou o coração da igreja na pessoa de Pedro. E esse é o meu ponto final no sermão. Pedro foi um cara que durante os evangelhos teve sua arrogância. E eu costumo dizer que Jesus encontrou com homens que cheiravam a peixe. E após 3 anos andando com esses caras, eles começaram a exalar o mais nobre perfume da inteligência humana. 3 anos para mudar uma cultura e traduzir o amor de Deus para toda a humanidade. Pedro nega Jesus 3 vezes, como vocês sabem. E eu tive a oportunidade de ir a Israel recentemente, a convite do governo, e eu tive a honra de conhecer a praia em Tiberíades, a mesma praia que Jesus renovou a amizade dele com Pedro, após Pedro negar 3 vezes. E a Bíblia afirma que a Bíblia afirma que Jesus, ao ressuscitar, ficou 40 dias na terra. E é um médico que diz isso. É Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Durante os 40 dias que Jesus ficou na terra, Jesus visitou os apóstolos uma vez. Foi quando ele se revelou dizendo a Tomé: toca. E depois que ele ressuscitou. Depois dos 39 dias ele não apareceu mais. Eu imagino a crise ou a síndrome do galo. Pedro, quando ouviu o galo cantar, certamente a âncora emocional era ativada. E ele lembrava que ele era um negador. Então ele volta a pescar. E a Bíblia diz que ele pescou uma madrugada toda. Ele não pescou nada. Estava dando 5 horas da manhã. Pedro desiste de pescar e se frustra. De repente ele escuta uma voz na praia e diz: ei, pesca do outro lado.
Eu imagino que Pedro olha para os caras que estão com ele e diz: vamos ouvir o conselho da voz da praia. Vamos para o outro lado. Pedro volta e a Bíblia diz que ele pescou tanto que o barco quase se partiu ao meio. E ele agora volta com o coração grato para agradecer a voz da praia. E o interessante é que a gratidão é a rainha das virtudes. Um coração grato sempre vai encontrar a voz de Jesus em uma praia, devolvendo dignidade e honra. Pedro volta. Quando Pedro volta, o curioso é que na noite que Jesus foi traído, Jesus preparou uma mesa. E quando Jesus vai restaurar a amizade com Pedro, Jesus também prepara uma mesa. Jesus prepara peixe assado e pão, uma espécie de café da manhã. Pedro volta e Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me agape? Tu me ama, Pedro? Quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Jesus pergunta com amor, com o verbo ágape. Pedro, tu me ágape? Tu me ama com o amor de Deus? E Pedro responde a Jesus: Jesus, eu te filos. Eu te amo, Jesus, mas eu te amo com amor de amigo. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ágape? Tu me ama com amor de Deus? E Pedro responde pela segunda vez: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te filos. Eu te amo com amor de amigo. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me ágape? Tu me amas com amor de Deus? Pedro responde em um infinito e eloquente silêncio. Porque o silêncio continua sendo o idioma dos sábios. E após Jesus agendar aquele encontro com Pedro de devolução de amor, Jesus responde: já que você me ama como amigo, Pedro, você não me ama com amor de Deus? Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Apacenta quem eu morri para salvar, Pedro. Porque quando você apacentar através do teu amor de amigo que tu tens comigo, você vai compreender o nível de amor que eu sinto por você. Eu te restauro, Pedro. Aí você vai ver um Pedro que se transforma no príncipe dos apóstolos no livro de Atos, a ponto de ser o principal tradutor do dia de Pentecostes a todos nós. Quando ele traduz o dia de Pentecostes em Jerusalém, 3.000 pessoas entendem o que rolou, 3.000 pessoas se convertem. Depois ele vai traduzir o cristianismo no templo. No mesmo dia, a Bíblia diz que ele conquista mais 5.000 pessoas. Em menos de uma semana, a igreja que era de 120 passou a 8.120 membros. Porque um homem ouviu: eu te ágape. Eu te amo com o amor de Deus. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, irmãos. Jesus está aqui. Quero chamar o time de louvor, por gentileza. Quantas vezes, filhos, vocês não estiveram sozinhos e o Senhor foi a sua única companhia? Quantas vezes os ventos sopraram e o Senhor foi a sua única rocha sólida? Jesus manda dizer nessa noite: filhos, vocês não são órfãos. Ele exerce paternidade sobre sua orfandade.